Boa noite, mulheres negras. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à Quinta Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Nós estamos em marcha desde o dia 25 de julho, quando a gente fez uma programação online o dia todo, audaciosa, porque a gente nunca tinha feito tanto tempo de transmissão online, mas esse ano, por causa da pandemia, a nossa marcha não pôde ir para a rua, mas ela chegou aos lares, às casas, enfim, a gente conseguiu se comunicar e levar as nossas pautas, as nossas reivindicações e também o nosso projeto de mundo, né? O nosso projeto político. Bem, eu estou aqui na abertura dessa live, que vai começar já já, para a gente conversar sobre racismo religioso e sobre a resistência das mulheres negras, né? A resistência das mulheres de axé. Já vou chamar a Claudinha Alexandre, minha amiga, minha parceira na COGIRA, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, que vai fazer a mediação desse debate, dessa live de hoje. Antes, porém, estou aqui para fazer alguns agradecimentos e passar alguns recadinhos em nome da Marcha de Mulheres Negras. Primeiramente, eu quero agradecer ao Educa Libras, a Célia e a Irene, que estão fazendo essa tradução na linguagem de sinais, para que essa nossa live seja realmente acessível para todas, todos e todes. Também quero agradecer a Dorei Comunicação e Marketing, que está fazendo o suporte técnico das nossas lives, e lembrar a todo mundo que está assistindo que a gente tem uma vaquinha online. Você deve estar vendo aí na sua tela um QR Code, ou QR Code, depende, né, do quão mais ou menos familiarizado com o inglês você é. Então, esse QR Code está aí no cantinho da sua tela e ele é muito fácil de usar. É só você apontar a câmera do seu celular para ele e aí vai levar direto para o link da nossa vaquinha online, que está na plataforma Quicante. Por que a gente está fazendo essa arrecadação? Porque, mesmo fazendo o nosso ato, a nossa marcha online, ela também tem custos. A gente também não sabia, a gente descobriu faz pouco tempo. E aí tem custos com compra de equipamentos, com o pagamento dos profissionais que estão operando esse suporte técnico, enfim. E também uma coisa muito legal que a gente fez no 25, que foram as projeções. Daqui a pouquinho a gente vai relembrar isso. E tem uma outra finalidade também, essa vaquinha, que é a gente conseguir recursos, dinheiro, aqué ou ofelebé para o nosso Fundo Solidário da Marcha de Mulheres Negras, que é o quê? É um fundo que nós criamos agora, durante a pandemia, porque a gente observou que muitas mulheres negras ficaram numa situação de vulnerabilidade, por não conseguir trabalhar, enfim, por não conseguir desenvolver as suas atividades e não conseguir ter essa renda garantindo a sua saúde, né, ficando em casa. Então, esse dinheiro é destinado para a compra de cestas básicas, medicamentos, produtos de higiene e limpeza, enfim, aquilo que nós, mulheres negras, estamos precisando nesse momento. Essa é a nossa rede de ajuda mútua e de fortalecimento, e que precisa da ajuda de todas, todos e todes. Então, você que está assistindo, se puder doar qualquer valor, doe. Se não puder, compartilha com o que você acha que pode mandar para os seus amigos, para suas amigas, para aquelas pessoas que estão aí aliadas na luta das mulheres negras. Esse é o momento dos aliados colaborarem com a nossa luta, certo? Então, agora eu mencionei as projeções que a gente fez no dia 25 de julho, né? Foi uma das coisas que a gente fez, foi projetar em prédios aqui da cidade de São Paulo frases do nosso manifesto, a imagem de Teresa de Benguela, porque dia 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também o Dia Nacional de Teresa de Benguela. E a gente levou essas imagens e essas frases para prédios na cidade. A gente levou para a Igreja do Rosário dos Pretos, lá na Penha, e também para um prédio na frente do Teatro Municipal. O Teatro Municipal, que é um prédio emblemático para o movimento negro, porque é o local onde foi fundado, na escadaria do Teatro Municipal, foi fundado o MNU. Então, agora, a Dorei Comunicação e Marketing preparou um clipezinho para a gente com algumas imagens dessa projeção. Pode soltar aí para a gente ver de novo.
Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos negros vivos, mulheres negras e indígenas, por nós, por todas nós, pelo bem viver. Claudinha Alexandre, seja bem-vinda aqui à Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. Mães, sejam muito bem-vindas também. Essa casa é nossa, é um prazer ter todas vocês aqui. Eu vou sair da tela agora para deixar vocês à vontade para o debate, tá bom? Um beijo. Vai, Claudinha. Boa noite a todos, todas e todes. Obrigada, Cíntia. Que vídeo maravilhoso. A gente sente saudade de ter estado nas ruas, como a gente esteve no ano passado. Mas não se engane, estamos em marcha, né? É uma marcha virtual, mas não se engane, mulheres negras estão marchando sim. E hoje, com muita honra, recebendo as IAs, né? Eu peço a bênção, Motumbá, Colofé, Mucuyu, Saravá, Senhoras do Axé, porque apesar de cada terreiro representar uma família, uma nação, sabemos que são as existências dessas mulheres aliadas a essa multiplicidade que nos sustentam, ao contrário do que sempre pensaram os opressores, e ainda bem que nunca conseguiram, né? Nem vão conseguir entender a complexidade da existência de nossos terreiros, de candomblés, umbandas, quimbandas, batuques, xangôs, juremas, minas, nagôs, ijexás, salve todas as famílias, enfim, todo o povo de axé. Eu sou Cláudia Alexandre, sou jornalista, radialista, comunicadora, mãe da Rubiá, pesquisadora de sambas e religiões afro-brasileiras. Tenho produzido conteúdo e projetos nesse sentido. Há muito tempo sou ativista pelas pautas negras, em especial das mídias negras e mulher negra. Faço parte da COGIRA, Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial, assim como a Cíntia, e da Articulação Acadêmicas do Samba, discutindo a presença e ausência também das mulheres negras no samba. Sou especialista, mestre e doutora, e estou doutorando em Ciência da Religião pela PUC, batizada na Umbanda há 30 anos, sou dirigente também, iniciada há 8 anos para Oxum, na nação Nagovodunce de Cachoeira, na Bahia. Portanto, é uma honra conduzir esta marcha virtual com as senhoras aqui. A Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, pelo 5º ano, tem a honra de dar vozes a essas mulheres que são essenciais para nos manter revigoradas no contexto dos terreiros, dos povos tradicionais de terreiro. E eu gostaria muito agora de saudar, primeiramente, vou pela sequência aqui, quero saudar aí a Marisa de Oiá, a Yalorixá Cláudia de Oiá e também a Noxê Sandra de Xandantã. A Yalodê Marisa de Oiá é sacerdotisa do Ilê-Axé Oiá Messã e Ogum em São Paulo, é sucessora de sua avó, a Yalorixá Sinã de Oi, da Zambi, ativista pelos direitos das mulheres, diretora social do PDT, Axé Estadual, conselheira da Ocupação Cultural Gerrolu e faz parte do coletivo Mulheres do Axé do Brasil e de São Paulo, da qual eu também faço parte. A sua saudação, por favor, Yalodê Marisa. Boa noite, Motumbá a todos e todas, sejam bem-vindas. A Yalorixá Cláudia Tioiá é do Ilê-Axé Oju Oiá, da Zona Leste de São Paulo, é educadora, militante do movimento LGBTQI+, negra, mãe e lésbica, é técnica em participação popular e social, é nossa conselheira nacional do Grupo Mulheres do Axé do Brasil. Sua bênção, sua saudação, por favor, e a Cláudia. Boa noite.
Noche Sandra de Chadantan é sacerdotisa do Tambor de Mina, é mestra de cultura e ativista em defesa dos direitos das mulheres e das religiões de matriz africana. Ela é do Kwe Mina Odan Osso da Rô, em Juquitiba. Mãe Sandra participou do programa Voz das Religiões Afro, que foi ao ar como direito de resposta contra a Boa TV noite Record. a todas e todos. Eu sou mãe Cláudia Rosa de Oiá, aqui de São Paulo, da periferia de São Paulo. Estou aqui nessa live para conversar com as mães que estão aqui ao meu lado. Muito obrigada por essa recepção, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, senhora, mãe Cláudia. Eu acho que teve um atraso no seu áudio. Seu áudio, né? Desculpe. Tá certo. Nós vamos prestar atenção, porque eu acho que isso vai acontecer nas outras perguntas. Desculpa. Deixa eu apresentar de novo. A Noche Sandra de Chadantan é sacerdotisa do Tambor de Mina, mestra de cultura e ativista em defesa dos direitos das mulheres e das religiões de matriz africana. Ela é do Kwe Mina Odan Osso da Rô, em Juquitiba. Mãe Sandra participou do programa, eu estava dizendo que ela participou do programa Voz das Religiões Afro, que foi ao ar como direito de resposta contra a TV Record, um processo iniciado com a participação ativa do seu pai, Francelino de Chapanã, da cabocla Mariana, que eu conheci em 2005. O direito de resposta foi uma vitória histórica do povo de terreiro depois de mais de 15 anos de luta contra um segmento religioso que detém o poder da mídia, com os piores exemplos de racismo religioso, que nós vamos falar sobre isso também. Sua bênção, sua saudação, Noche Sandra. Seu microfone está desligado, Noche. Pronto. Matijaló a todos, todas, todos. Com muita honra, né, a gente fazer parte dessa quinta marcha e com mulheres, pessoas tão grandiosas, né, dentro do santo, e você, Claudinha, aqui junto com a gente, né, nos dando essa segurança perante o vídeo, que nós estamos acostumadas com a marcha, né? Estou emocionada. Estou toda emocionada porque é uma grande honra. Né? Nós que somos do povo de terreiro, que somos do axé, tá aí diante das senhoras que são nossas rainhas. É muita honra, tá bom? Obrigada. Eu quero dizer que é importante também dizer que as mulheres negras da Umbanda também se sintam representadas e incluídas, porque eu também sou sacerdotisa da Umbanda, então eu estou aqui para garantir que as mulheres negras da Umbanda também estão sendo representadas. Claro. Tudo bom. Vamos começar, então. Esse espaço eu gostaria de dar às senhoras, e o que nós vamos fazer é, na sequência, eu vou fazer as perguntas, mas, assim, não está nada fechado, as senhoras fiquem à vontade de propor algum tema para discussão. Nós vamos fazer um diálogo bem aberto e com bastante tranquilidade, e eu vou direcionando as perguntas. Eu já queria abrir com uma questão que eu acho bem importante para nós, inclusive para nós, mulheres, povo do axé, de terreiro, que é a questão do dia 21 de janeiro. 21 de janeiro foi instituído como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Aconteceu que foi em 21 de janeiro de 2000 que Mãe Gilda de Ogum, do Ilê Abassá de Ogum, em Salvador, em Itapuã, em Salvador, foi violentado fisicamente, né, e psicologicamente. Foi um baque para a mãe Gilda de Ogum. Ela tinha 65 anos quando o terreiro dela foi invadido, e dias depois ela morreu de ataque cardíaco. Dias antes do seu terreiro ser invadido, ela tinha já recebido algumas ameaças. Após invadirem o terreiro dela, quebrarem quase tudo, eles publicaram no jornal a imagem, a foto de Mãe Gilda, e, fragilizada em decorrência da violência, faleceu. Ela, além de uma ativista, era uma mulher negra, mãe, e tinha voz na comunidade.
Até agora, a família não conseguiu que a igreja, que foi condenada por danos morais e uso indevido da imagem dela, pagasse a indenização. A família continua brigando na justiça. O caso de Mãe Gilda diz muito sobre as várias violências que nós estamos sujeitas, principalmente quando ganhamos voz para além dos terreiros. As senhoras sentem, de alguma forma, dificuldade para serem vistas com esse papel potente que tem uma sacerdotisa de atuar na vida social da comunidade? Eu gostaria de saber se as senhoras sentem espaço na sociedade para falar em nome dos seus terreiros. As mulheres do axé têm voz na sociedade? Eu queria que a senhora, mãe Marisa, respondesse primeiramente. Boa noite. Voltando na história de Mãe Gilda, né? Ainda hoje, né, a filha dela, sucessora da casa, ainda passa, né, por questões de depredação no busto da imagem de Mãe Gilda, que teve agora há pouco tempo atrás, né? Isso tem nem um mês que isso aconteceu. Então, a gente vê que, diante, né, desse governo atual, que isso surgiu e isso está muito mais forte, né? É como se tivesse liberado, né, para que as outras pessoas que não fazem parte desse governo atual, né, que não corresponde aí ao que ele colocou, sejam atacadas. Então, hoje está cada vez mais difícil que mulheres, principalmente mulheres negras, tenham voz. A gente precisa aí botar a nossa cara e conquistar o nosso espaço de fala, mesmo que as pessoas não gostem que a gente esteja nos lugares, né? E isso é uma luta constante, porque a nossa crença, a nossa cultura, ela foi demonizada. E com isso as pessoas nos veem como se fôssemos as piores coisas do mundo, e não somos, muito pelo contrário, né? Então, a ignorância que foi colocada e que foi postada pelo atual governo dificulta muito, né? Então, hoje nós estamos em muitas mães, muitas IAs lutando, né, em suas diversas frentes, e botando a cara e enfrentando de verdade a toda a nossa comunidade, e mostrar que nós estamos aqui e vamos conseguir, em nome da nossa crença, da nossa cultura, em defender Obrigada. A mulher e o povo preto, né? Obrigada, mãe. E a Lodê Cláudia, por favor. Boa noite a todos e a todas. Nós, mulheres negras, enfrentamos e matamos um leão por dia, né? E quando você é mãe e alorixá, mora na periferia de São Paulo, que é o caso do Ilhéu Joiá, que fica aqui na beiradinha da periferia, um dos últimos bairros da cidade de São Paulo, na Zona Leste, tão judiada, né? Tão massacrada pela a inércia, né, do governo que nós estamos hoje. A situação é um pouco pior. Como nós vimos na pergunta e na fala de mãe Marisa, a intolerância ela vem fazendo vítimas já há muitos anos. A luta ela começa na década de 40, né, quando eles tinham o direito de entrar e levar nossos artefatos, como temos hoje artefatos da religião de matriz africana em museus da polícia militar, que eram retirados das nossas casas. E, por um tempo, nós tivemos a ilusão de que nós estávamos sendo melhor aceitos, porque respeitados nós nunca fomos. Mas, mais recentemente, após tudo que aconteceu com Mãe Gilda, mãe Jaciara, na Bahia, né, nós tivemos muitos crimes, muitos assassinatos. Em 2017, na Baixada Fluminense, pessoas foram assassinadas, realmente, pela intolerância religiosa. E nós vemos o crescimento disso no dia a dia. E nós, mulheres, temos que enfrentar essa situação todos os dias. Quando você chega na sua casa vestida de faltou uma coisa de última hora, e você precisa ir a um supermercado
mercado, você precisa ir a uma feira, enfrenta não só os olhares, como a atitude. Outro dia eu estava chegando no centro de São Paulo para uma reunião e eu estava com as minhas paramentas, que são as roupas que eu preciso, fazem parte da minha construção de identidade social. E passou por mim uma mulher que falou, está amarrado em nome de Jesus. Eu respeito muito o nome de Jesus, mas eu quero também que os meus fios, que as minhas roupas, que a minha cultura seja respeitada. Não quero que ninguém me aceite. Eu não preciso ser aceita, eu preciso ser respeitada por toda uma história, por toda uma bagagem ancestral que trazemos junto de nós, né? Então, uma das formas, o que nós vemos em relação à sociedade foi esse recrudescimento, foi esse retrocesso que nós sofremos nos últimos anos, do ataque das religiões pentecostais, do ataque que nós temos sofrido frontalmente. Há 2 anos atrás, a minha casa foi invadida, foi depredada, nós tivemos... foi um baque, um susto, você se sente... uma violência muito grande, você chegar na sua casa de axé e ver o seu sagrado remexido, destruído, sabe? Pode ter sido uma situação de furto, pode ter sido uma situação de roubo, mas o fato de pessoas adentrarem ao que é seu, ao que tem o seu máximo respeito, a ambientes que nós não entramos calçados, que você só entra com os seus pés no chão, com os seus pés na terra, e você vê que pessoas entraram ali, têm o mínimo cuidado, têm o mínimo pudor para remexer, para roubar, para tirar coisas do lugar, quebrar coisas, é muito duro, é muito difícil. Então, nós lutamos contra a intolerância há muito tempo, a nossa luta é contínua, é diária. Eu acredito que a única forma é sairmos de dentro das casas de axé para a sociedade. A participação social é uma das formas de proteção que nós temos. É isso, Cláudia. A nossa luta como mulher negra e como mulher de axé, ela é diária. São todos os dias de luta. Obrigada, Yalodê. Por favor, Noche Sandra. Oi, Claudinha. Isso daí são tantos anos, né, de perseguição, de intolerância, e você vê que tudo para nós demora muito, né? São 20 anos de Mãe Gilda, e muitas pessoas nem sabem, né, muitas pessoas do axé nem sabem desse ocorrido, e como isso foi tão agressivo. São 20 anos dessa luta. E outras tantas, como o direito de resposta, né? Tudo que se impõe à nossa religião, ela acaba sendo agredido todos os dias. São os nossos filhos na escola, né? Por serem negros, por serem do santo, as nossas casas, são filhos de santo que são agredidos em empregos, que muitas das vezes nem falam que são da religião por conta disso. Então, é uma luta de anos. A gente vem sentindo uma diferença no quê? As mulheres, elas estão mais à frente agora, né? Não que as outras nunca fizeram frente, mas eu acho que se perdeu um pouco o receio de ir para a rua, né? Eu acompanhei muitos anos meu pai de santo, e a gente perdeu o medo. Ele mesmo falava, né? Não tenha medo de sair com a sua roupa branca, com o seu fio no pescoço, suas indumentárias, porque isso é que te representa. E hoje, para mais de 14 anos, vai fazer 14 anos que ele faleceu, e hoje, mais do que nunca, né, eu tenho 36 anos de santo, para mais do que nunca eu sei que aquilo que ele falava é a grande verdade. Se a gente não se reconhece, a gente não luta, né? A gente não passa segurança para o outro. Então, a gente precisa disso. Tem modificado, mas, como a Iá mesmo falou, os últimos 2 anos desse governo, ele tem massacrado novamente a nossa religião, nossos filhos, nas nossas casas.
E, com isso, a gente tem tido ataques de milícias, pessoas que elas nos agridem em todos os lugares, né? E eu falo sempre para as pessoas, querem ir na rua com sua roupa de santo, se precisar pegar um ônibus, não é porque você é pobre, não, é porque faz parte, a gente não tem que ter vergonha daquilo que a gente é, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou assim, que é a minha roupa do santo, isso. Não, a gente não tem que ter vergonha disso, né? Eu me orgulho. Toda vez que eu estou com meu pano na cabeça, eu sei que eu estou com a coroa do meu santo coberta. Então, eu não tenho vergonha disso, né? Mas é muito difícil você culturalizar, às vezes, as pessoas que vêm desse massacre que já é histórico, né? A nossa tradição chega no Brasil, né, com essa questão desse massacre. Então, até você fazer com que as pessoas se empoderem, né, da nossa religiosidade, que é isso que a gente tem que ter, esse empoderamento da nossa religião, então isso também leva tempo. A gente vem sentindo essa grande diferença, mas como eu falei para você, é muito aos poucos, né? Mas estamos lutando para que isso mude, né? São ações igual a essa da marcha, são ações de mulheres igual a nós, né? Que vão fazendo a diferença por aí, Brasil afora. Tá certo. As senhoras, as três falaram sobre a questão do enfrentamento com a política do governo. O que a gente tem acompanhado é um aumento na curva de ocorrência de atos de intolerância religiosa. Em 2019, houve um aumento de 56% de denúncias. São Paulo, 22%, e Rio de Janeiro, de 2018 para 2019, 93%. Isso é assustador, isso representa quase que uma guerra declarada, quase não, é uma guerra declarada, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre políticas públicas, né? Parece que não se tem um diálogo com esse governo. A Noche falou que há 2 anos parece que que nós voltamos a ser invisíveis. Não há esse diálogo. Que tipo de política pública hoje está funcionando ou faz com que vocês se sintam um pouco segura ou se há uma insegurança total nesse momento? Começando com a mãe Marisa, por favor. Eu estou aqui buscando aqui que tipo de política pública que tem para o povo de axé. Tem que parar para pensar, né, mãe? Eu parei para pensar, né? Porque eu estou nesse enfrentamento de buscar a política pública, né? Tanto para o povo de axé, como para o povo que mora em periferia, tanto para o povo preto. Essa é a minha frente de luta. Né? De dizer que, olha aí, estamos aí com a Lei 10.639, que é o estudo do povo africano, da cultura africana. A nossa religião faz parte da cultura. Nós somos a comida, nós somos o modo de vestir, nós somos a nossa fala, os nossos idiomas diversos. Então, nós temos que ser estudados não como um povo escravizado, não como eles colocam lá na escola, o preto tomando chicotada, e que hoje a gente vê os policiais querendo reproduzir. Não. Né? Até acordei. Aí... E eu estou aqui, porque é uma luta constante de se mostrar que nós somos, a nossa religião faz parte do meu cabelo crespo, das minhas tranças, do meu lábio grosso, do meu nariz grosso, entendeu? Do nosso modo de falar. A religião nossa é o nosso povo, é o nosso modo de acordar, de dormir, é o nosso modo de rezar a Deus, ao Lodumare, a Zambi, né? E não se tem, né? A gente vê aí a luta dos nossos irmãos constante para que se haja uma política pública para o povo preto, tanto na saúde, né? Para que a gente possa... Na saúde já começa de você poder chegar simplesmente com o seu fio de conta, com as suas guias, e aí dizer, olha, você precisa tirar esse colar. Não. Né? É preciso ser respeitado como o padre é respeitado, como o rabino é respeitado com as suas vestes.
A gente tem diversas forças aí, tem a Força Pótima, a gente tem que falar da alimentação, né, da segurança alimentar, e dentro disso ela também coloca, né, que é preciso a segurança alimentar, porque o nosso axé se alimenta. Então, é preciso, tem essa luta da Força Pótima, tem a luta aí de Dr. Ed, tem a luta, tem diversas frentes, né, lutando para que nós sejamos respeitados. E eu acho que a luta ainda tem que vai persistir e vai persistindo para que se faça realmente, de fato, essas políticas públicas. Defesa dos nossos terreiros. Se somos povos de tradição de matriz africana, se foi assinado na ONU que nós, assim como os indígenas, temos que ser respeitados, que é uma obrigação do Brasil. É uma obrigação do Brasil nos respeitar e nos manter em segurança. Foi isso que foi assinado. Foi isso que foi assinado na ONU. E a gente está sendo atacado. Né? Querem nos exterminar enquanto povo preto. E toda a nossa cultura e todo o nosso jeito de ser. E isso dentro da religião. Então, as diversas frentes de luta, né? E eu agradeço aos nossos irmãos aí que estão aí, e a gente está aí colaborando, indo junto, mas ainda a gente não vê. A gente vê eles lutando com perspicácia, com força, com raça, né? E a gente vê eles tentando tirar. Constantemente tentando nos tirar, tentando, né, nos exterminar, né? Que das diversas formas que eles tiveram desde o começo, né, com o eugenismo e tudo mais, tentando nos tirar. O que nós ganhamos agora com o direito de resposta, né, foi bom, foi forte, apesar de todos esses anos da luta que teve, todos esses anos, mas para acordar as pessoas que são de matriz africana e mostrar para nós mesmos, né? Nós temos que lutar por nós. E é hora de colocar pessoas lá que sejam de axé e que lutem por nós, que falem pelo povo de axé, com as políticas públicas voltadas para a casa de terreiro, assim como tem para as igrejas evangélicas, assim como tem para o catolicismo e as demais religiões. Né? É preciso, sim, se voltar e trazer essa política pública, que a gente está aí, né? Eu fiquei procurando aqui agora a política pública. Não achou? Não achei. E alô, Cláudia, o seu sentimento é o mesmo, de que nenhuma política pública está sendo pensada para os povos de terreiro e nenhuma política pública que foi pensada está funcionando? Porque, se eu não me engano, por enquanto a gente tem o Disque 100, algumas iniciativas como o Estatuto da Igualdade Racial, mas algumas delegacias que atendem Rio de Janeiro, mas parece que o sentimento é de que estamos sozinhas mesmo, né? Então, como eu disse na minha fala anterior, há 2 anos atrás eu tive um problema, né? Minha casa foi invadida e tudo mais. E na época eu fiz o relato ao Disque 100, né? Eu não consegui que uma viatura viesse atender. Nós ficamos por 2 dias, 8 horas a cada dia, aguardando que chegasse uma viatura. No dia que aconteceu, nós fizemos o chamado, esperamos por 8 horas, ninguém veio até o Ilê Axé. No segundo dia, nós fizemos novamente o chamado, porque nós tínhamos que registrar o fato que estava acontecendo ali. Não importa o que tenha acontecido, mas nós tínhamos que registrar. Mais uma vez, não veio. E aí, nós fomos encaminhadas direto ao Ministério Público e tivemos uma resposta, foi registrado um processo, e me disseram, diz que faça o Disque 100, né? Que me acolheram, fui muito bem recebida, mas até hoje eu não tive nenhum retorno de algum encaminhamento em relação ao que aconteceu. Só que, assim, como a pergunta, né, nos faz refletir, como
nós sentimos o crescimento da intolerância e do racismo religioso, porque eu não vejo como intolerância religiosa, eu vejo como racismo religioso. Por quê? Nós somos atacados porque é uma religião que advém do povo negro, é uma religião que chegou quando nós fomos sequestrados da nossa terra, porque eu não fui convidada a vir ao Brasil, não me foi oferecido, né, aos meus ancestrais terras para plantar sementes, não. Foram lá e nos sequestraram, foram lá e nos trouxeram a força, a violência. Foi assim que nós chegamos no Brasil. E nós construímos o país que nós vivemos hoje. Nós construímos não só com o trabalho braçal, como com o trabalho tecnológico, porque ninguém fala da tecnologia que veio com o povo negro. Ninguém fala que nós tínhamos homens com conhecimento de engenharia, de plantação, de agronomia. Ninguém fala, mas foi o que o povo negro trouxe com ele. A Lei 10.639, ela tinha que estudar a mitologia iorubana, porque nós somos um povo muito mais antigo do que a mitologia grega, mas se estuda nas escolas do Brasil. Eu estudei, fiz o primário, o ginásio, há 40 anos atrás, e eu estudei mitologia negra, mitologia grega. Nunca se falou em mitologia iorubá. Nunca se falou que existia uma cultura no continente que foi invadido, das pessoas que foram trazidas a ferro para construir esse país. Nunca se falou na aula de história que antes da nossa libertação, criaram-se leis para que o negro não conseguisse progredir, porque nós fomos proibidos de estudar, nós fomos proibidos por lei de obter terras, mas isso nunca foi dito numa sala de aula. E não é dito no dia de hoje. Não é dada às nossas crianças o orgulho, não é dado o orgulho de ser negro. Nos é negado, negra, de trazer em nós uma cultura riquíssima. Ninguém fala nisso. E quando vem esse governo que aí está, eles fazem tudo para suprimir, para abafar qualquer condição de que o negro seja visto como um povo culto, como um povo trabalhador, como um povo que tem uma cultura própria. Nós somos tidos e vistos como uma coisa que pertence a esse lugar, né? Pertencemos sim, hoje somos brasileiros, mas o povo do qual nós descendemos não veio para esse país, para essa terra por escolha. E isso não é dito. Os nossos filhos, eles acreditaram até muito pouco tempo que eles eram filhos de escravos e não descendentes de um povo negro que trouxe uma cultura, que trouxe uma história, que construiu esse país. Então, é muito difícil quando você vê o crescimento da intolerância, do racismo religioso. É muito difícil criar filhos negros nesse país, porque os seus filhos saem para ir para um curso, saem para ir para a escola, saem para ir para se divertir, você não sabe se eles voltam. Outro dia, eu conversava com um amigo, um rapaz branco, um rapaz muito educado, antirracista, e ele falou, olha, eu não sou abordado em Guaianazes como eu sou no centro de São Paulo. Existe uma diferença imensa. Eu virei para ele e falei assim, pois se você fosse negro, se você fosse um rapaz retinto, você seria abordado da mesma forma e, quiçá, você saísse dessa abordagem.
porque os nossos filhos, eles não são abordados, eles são suspeitos. A cada noite, nós vemos quantos corpos negros estendidos nas ruas, nas calçadas, jogados no meio do mato, como se o povo negro não tivesse qualquer valor. Então, é muito difícil ver o crescimento das intolerâncias, do racismo, das LGBTfobias, é muito difícil. A minha casa, ela é formada 90%, 80% hoje, por mulheres negras, e dentro disso, mulheres negras e lésbicas. Quando tudo isso começou, eu me lembro, no lançamento de um documentário, Eu Sou a Próxima, eu chorei, eu desabei e falei, filhas, eu queria levar vocês todas para minha casa agora. Nós estávamos na ação educativa aqui em São Paulo e não deixar vocês saírem mais lá de dentro. Porque o que aconteceu com Luana Barbosa, o que aconteceu com Cláudia, o que aconteceu com Marielle, eu não quero que aconteça com o filho meu. E a intolerância nos mostra isso. A coragem de adentrar a um templo religioso e matar o sacerdote que ali está chefiando esse templo é muito grande. É de uma petulância, é de um desrespeito muito grande. E nós não podemos calar. E a única forma que nós temos de nos defender e de colocar isso para fora das nossas casas é indo para a rua, vestido de roupa de santo, sim, carregando os nossos fios, sim, para que as pessoas nos respeitem, para que as pessoas aprendam conosco quem nós somos. Porque muitas dessas famílias que hoje aí estão racistas foram amamentados pelos nossos ancestrais. É isso, Cláudia. Dá muito medo. Obrigada. Eu tenho muito medo. Até porque o que acontece hoje no Brasil é isso, né? É perigoso ser negro, é perigoso ser negra, porque nós somos alvo, cada vez mais. Noche Sandra, sobre políticas públicas, sobre quais as demandas, quais as pautas que as mulheres do axé, as mulheres que representam os povos de terreiro, podem hoje discutir e debater com o Estado, com o governo, com os governos que aí estão. Seu microfone está fechado. Pronto, já liguei. Bom, a gente fecha para não atrapalhar as amigas, irmãs aí. E referente a políticas públicas, a gente teve um retrocesso, né, de 18 anos de governo. A gente vem de um governo extremamente cuidadoso, não só com o nosso segmento, mas com indígenas, com essa relação LGBTQI+, e, de repente, 2 anos para cá, tudo isso caiu. Né? Eu me lembro de cenas, assim, eu estando no metrô de São Paulo e pessoas se degladiando, falando, olha, porque você é negro, porque você é gay, e, tipo, ameaçando, né? Se dando no direito de ameaçar, porque era aquela minoria que depois, não sei o que aconteceu, por final se tornou maioria no país, que é isso que nos assusta, e foi essa maioria que colocou essa pessoa lá, esse governista que a gente tem hoje, e que nos ataca. Então, a gente avançou um período, né? Eu venho de uma casa de santo que foi ponto de cultura, né? Conseguiu avançar, conseguiu ter uma história dentro do Ministério da Cultura, conseguiu verbas, conseguiu coisas que de 2 anos para cá isso caiu, parou tudo, né? Se vetou, ninguém discute mais nada, ninguém sabe mais nada, e é muito importante a gente falar isso, né? As comunidades, elas se organizaram, né? Existiu um período que tudo isso aconteceu,
eu acho que vem desse movimento todo, né? As pessoas, o negro em si, ele é muito resistente. A gente cresceu apanhando, né? Nós não fomos nunca os primeiros em nada, né? A olhares deles, porque se você for ver o tempo que a mulher tem de voto no país, o tempo que o negro tem de voto no país é muito pouco para a estrutura nacional, né? Então, assim, quando a gente fala, houve um período que as coisas começaram a acontecer, mas também chega nesse ponto que pessoas fizeram com que esse processo fosse cortado. É isso que a gente sente hoje na pele. Quando você não pode caminhar, e é aquilo que a gente fala sempre, as leis, né? Você é jornalista, você sabe muito bem disso. Infelizmente, as pessoas que estão para nos representar, elas não entendem o nosso dialeto, elas não falam dos nossos terreiros, elas não nos veem como religião, né? Elas não nos veem nem como pessoas, porque essa é a questão. A partir da hora que você vê que uma mulher branca coloca uma criança negra no elevador para que ela se vire, então aí você já tem uma imagem, né, do que as pessoas têm como referência daquilo que foi institucionalidade, né? Aquilo que foi criado para o país. Então, é uma luta muito grande você resgatar ou tentar buscar isso. Né? Porque quando você afirma, quando você vai num colégio, que você vai fazer um debate, que você vai fazer uma palestra, né? que vem pessoas como o doutor Edio para falar do que pode e do que não pode no terreiro, a gente chegou num absurdo em que se teve que ter uma cartilha, porque teve pessoas denunciando casos de santo e falando que a gente estava mutilando crianças por conta do nosso sagrado. Quer dizer, você fazer o ato de uma cura, que é uma marca tribal dentro da religião, foi dado como mutilação. Isso é um absurdo. Né? Então, olha o tanto que a gente teve que correr atrás de coisas, conseguir, porque hoje em dia você tem que ter um documento, né? Quer dizer, o seu candomblé, para ele tocar, para ele existir, a gente tem que sair daquela margem mesmo e falar assim, não, eu preciso ser uma pessoa institucionalizada, né? Eu tenho que sair dessa figura, né? Daquela coisa do barracão, do fundo do quintal, como as pessoas falam, e é tão engraçado porque a gente só quer professar a nossa fé, né? A gente não quer fazer outra coisa. Você não vê ninguém do santo empurrando caderneta, empurrando, né? Vai lá, vai descobrir o meu terreiro. Você não vê ninguém do santo fazendo isso, porque as pessoas do santo elas querem professar a sua fé para si mesma, né? Só que aí a gente para nessa barreira. Quer dizer, a gente dá uma impressão que realmente é igual aquele passo do Sirum, né? A gente dá 2 passos para frente e um para trás. Né? 2 passos, quando você sente que você está caminhando, que você conquistou alguma coisa, vem alguém e te tira essa liberdade, vem alguém e te joga na cara todos esses anos de escravidão, todos esses anos de falta de liberdade, né? de expressão cultural, e fala para você, olha, você não pode. Então, o que a gente está vivendo, quando você fala desse racismo, né, religioso, e eu vou até além, eu falo que é um racismo estrutural, ele tá ligado, né? As pessoas, elas querem ter essa promoção de ódio. Elas não te conhecem, elas não conhecem a tua religião, elas não sabem como é a sua casa, né? Não convivem com a sua família, mas elas querem te odiar. E, assim, são ataques pela internet, são ataques em comunidades. Então, isso é uma coisa assim que vem sendo crescentemente, infelizmente, nesses últimos 2 anos, e a gente ainda tem muito que melhorar. Talvez a gente está num período aí de mudança, vamos ver. Eu tenho acompanhado muitas coisas perante o Brasil inteiro, a gente tem visto, né? É uma coisa assim, não é gancho político, mas assim, a gente tem visto aí as mudanças políticas que estão vindo, país afora, muitas pessoas se candidatando, pessoas do santo, e a gente sempre chega àquela discussão. Né? Eu vivi a história do doutor Edio, na época que ele tentou ser deputado federal. Então, assim, e a gente sempre fala, poxa, por que nunca chega ninguém nosso para fazer as nossas leis, para nos representar? Então, também isso é uma questão de acordar, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, talvez essas porradas que a gente está levando, né, do governo, façam com que as pessoas do axé também mude esse olhar. A gente tem que pensar
de uma forma e fazer diferente. Eu acho que é um pouco isso, né? Quem já passou, que nem a mãe Cláudia falou aí, já apanhou, já sofreu na carne, viveu, né, essa questão da violência na casa dela. Então, a gente tem que fazer mesmo, né, essa mudança, buscar essa mudança daquilo que realmente é exato, é fato. A mãe Marisa também falou sobre essa questão da representatividade política, né? Sim. E a Lodê, Cláudia também entrou nessa questão. Eu queria começar com a mãe Marisa. Mãe Marisa, são duas questões. Primeiro, o povo do Axé não eleger um representante que seja do interior da religião, do Axé. Num segundo momento, a Noche Sandra disse que está otimista porque tem visto uma movimentação. Não há dúvida de que, se nós não estivermos lá no Planalto, se nós não tivermos cadeira nos governos, se nós não tivermos o poder político, não conseguiremos nem neutralizar o racismo, nem o racismo religioso e, principalmente, continuaremos como alvo. Eu queria que a senhora, mãe Marisa, falasse sobre a representatividade política, se a senhora vê realmente esse caminho como sendo o transformador e se a senhora está otimista com essas notícias que a gente tem de mulheres, principalmente do Axé, homens do Axé, que já vem tentando há muito tempo, e mulheres também do Axé há muito tempo, mas por que não se elege, por que a gente ainda não elegeu um representante? Bom, eu acho que não elegeu ainda, porque é como a mãezinha Sandra disse, né? Nosso povo não tem essa consciência de estar na política, ele tem de cultuar, né, a sua crença na sua casa. Eu acho que a partir do momento de tudo isso que já foi passado, né, que a gente passou e que está passando hoje, realmente está tendo várias pessoas de Axé, né, se pré-candidatando. E é bom que essas pessoas acordem e venham para frente, venham lutar, porque o que a gente tem hoje no governo é uma bancada evangélica. E uma bancada evangélica colocada não só como para cultuar a sua religião, mas para disseminar o ódio, disseminar o nosso extermínio. Então, eles só ganham, eles só fazem as coisas através do ódio, não de cultuar o que eles creem. Então, é preciso que nós, pessoas de matriz africana, das suas diversas crenças, que Umbanda e todos, acordem. Vamos para frente, vamos aprender o que é política. Eu me lembro de uma foto lá atrás, e aí eu peço a Go, porque eu não lembro, da IA sentada com um político. Ali já se fazia política. Que ela traz o político para dentro do terreiro, está servindo, ali já se começa a política. Nós sempre estivemos na política, povo de Axé. Né? Não tem como não separar. Quando a gente está ali, a gente vai buscar as ervas na mata, ou quando você vai comprar os seus bichos, já é uma política. Quando você vai comprar a sua roupa, quando você vai comprar a comida no mercado, já tem imposto, minha gente. Isso é política. A água que a gente paga, a luz, tudo é política. Então, não tem isso de, mas é política partidária. Sim, política partidária que tem que ensinar na escola, que tem que ensinar para o povo de Axé, para a gente entender o que se faz um vereador, o que se faz um deputado federal, o que se faz um deputado estadual e qual é a obrigação do presidente do país. Que não é dizer qual é a sua crença e querer jogar ela para cima do país inteiro. É preciso que nós, povo de Axé, acorde, levante, aprenda e vá para frente. Peguem cadeiras, vamos pegar a lei, vamos ter a caneta na mão. Então, teve ali o pessoal de antigamente, não, né? Senão o pessoal vai querer me pegar depois, quando eu encontrar eles. Mas teve o pessoal que começou com a luta e depois o pessoal parou. Tem que se misturar a religião com a política. Não, quando a gente diz misturar, talvez as pessoas entendam aí errado, né?
o modo de se colocar, mas é preciso que pessoas do axé vão, sim, sentar na mesa e segurar a caneta e ter o poder da lei, o poder da caneta, o poder de levar a igualdade a todos e todas, o poder de se fazer leis e nos ajudar também. Veja que nós nunca falamos que nós queremos dizer que a nossa religião é a melhor, que a nossa crença é a melhor, que é a mais certa ou a mais correta. A gente não fala isso, a gente só quer o nosso direito de culto, o nosso direito de se vestir, de estar nos lugares, de sermos representados com dignidade, e não pela fala do outro, que não sabe nem quem somos, nem o que fazemos, e quer nos agredir para dizer que a religião dele é certa. A religião que dissemina ódio não é religião. Lugar que está disseminando, invadir a casa dos outros, quebrar as coisas. Como assim você entra num terreiro, num lugar sagrado e quebra? Devia estar preso. Isso é coisa de ser preso. É infração. Então, por que nós não temos os nossos terreiros cuidados, assim como é a igreja? Então, é preciso, sim, que tenhamos os nossos representantes. Eu estou acompanhando também, porque eu faço parte do PDTAC da parte social. Então, está tendo, sim, uma leva enorme dos nossos irmãos. E, irmãos, votem. Não, olha, não importa o partido. É preciso que tenhamos pessoas de axé, seja de umbanda, seja de candomblé, seja de que for segmento que for da nossa matriz africana. Entendeu? Eu puxo um pouquinho a sardinha para as mulheres, porque eu acho que se o mundo for visto por uma mulher negra, entende? E uma mulher negra de axé, é algo que vai mudar. Porque uma mulher negra de axé, ela é acolhimento total. Ela é acolhimento total. Uma mulher negra de axé, ela não está se importando se você é branco, se você é preto, se você é japonês, se você é a sua condição sexual. Não, ela está importando que você vai entrar ali e que ela vai te levantar. Ela acolhe. Ela cuida da parte espiritual e também cuida da pessoa. Porque o candomblé, as nossas religiões, cuidam da pessoa, para que a pessoa seja uma pessoa inteligente, que ela conquiste as coisas, que ela viva melhor, que ela coma melhor, que ela vai estudar. Então, eu acho que a gente precisa de uma mulher de axé. Eu acho que é isso que é real. Uma mulher preta de axé. Porque ela que sabe quando ela está ali limpando uma casa, ela que sabe como é que vai dividir, o que vai arrumar. Se eu botar uma mulher ali para vereadora, ela vai saber o que tem que fazer na parte de condução, ônibus. Ela vai saber o que tem que fazer na parte de merenda escolar, na parte da saúde, ela vai saber porque ela vive isso. Ela vive essa inoperância que a gente tem em todos os setores. Então, povo de axé, acordem, pelo amor de Zambi, de Olodumare, acordem. Vamos para frente, vamos conquistar. Não conseguiu agora nessa eleição, vamos nos politizar, aprender direito, qual é o dever de um vereador, qual é o dever de um deputado, de um senador e de um presidente da República. Se ele está lá, é porque a gente assinou uma procuração para ele governar por todos, não por uma parcela da sociedade. É preciso escutar isso, é preciso aprender isso. E não ficar nos vendendo, que é isso que é importante a gente falar, porque a gente vem de uma... A gente vem aí a estrutura, né, do nosso país, principalmente da política, vem do colonialismo, né? Dos coronéis, né? Que aí iam lá e davam uma vaquinha, né? Ou pagavam uma festinha. Essas coisas não podem mais ter. Porque aquela vaquinha que ele deu ali para você vai ser anos e anos.
que ele vai mandar e vai mandar você calar a boca, porque você recebeu aquela vaquinha e não tem o direito de falar e lutar pelos seus direitos. De dizer que ele está errado. De dizer que aquele, como assim, deputado? Como assim, vereador? Mas, puxa vida, e aqui essa lei para tal? Para a gente poder andar na rua, para ter ônibus a tal hora, para ter menos pessoas nos ônibus agora que a gente está em pandemia, que as pessoas são obrigadas a ir trabalhar, porque precisam comer, porque o governo não dá assistência, porque a assistência que o governo dá, que é uma miséria de R$ 600, que as pessoas achavam que ia ser de maio até agosto, até agora muita gente nem a segunda parcela recebeu. Então tem que fazer o quê? Botar a sua máscara, botar a sua roupinha e pegar o ônibus. E aí chega lá, os ônibus estão cheios. Aí você escuta quem falar? O nosso prefeito dizer assim, mas como é que eu vou colocar 100% dos ônibus na rua? Né? E quem é que vai pagar lá a concessão? Como assim, fulano? Eu não botei você para administrar isso? E para você se preocupar com a situação? Para quando chegar um momento de pandemia, a gente não ter que estar espalhando e disseminando essa doença? Então, eu acho que tudo isso, gente, seria muito bem colocado por uma mulher preta no poder. É hora da gente começar a acordar e começar a botar povo de axé. Que venham os homens também, não sou contra os homens de maneira alguma, mas eu vejo que se fosse uma mulher negra, a gente ia conseguir. E que nós passemos a nos apoiar e a entender que nós somos muito maior do que só um terreiro aqui ou outro terreiro acolá. E que não importa se é Angola, se é Queto, se é Jeje, não, somos todos irmãos. Estamos todos juntos. E eu acho que também é preciso que se entenda o quanto poderoso que a gente é. Se a gente está aí, se a gente está resistindo, é porque a gente é poderoso, a gente é forte na força de orixá, na força dos inquices, dos vodunces, e eles não conseguem nos derrubar. É hora de a gente se organizar politicamente. Obrigado, Yalode Marisa. E a Cláudia, por favor, eu queria que a senhora falasse, sobre esse caminho a ser trilhado até o poder, né? Esse caminho político que nós precisamos construir, e que a senhora já falasse sobre essa sua atuação com as pessoas LGBTQI+, e como é que está essa questão nos terreiros, como é que a senhora vê essa questão nos terreiros. Então, as duas perguntas, esse trilhar, essa marcha ao poder político e essa questão que os terreiros precisam entender sobre a questão das pessoas LGBTQI+. Por favor. São dois assuntos assim bem... eu vou dizer uma coisa. Houve, pelas religiões cristãs, um projeto político. Foi feito um projeto político. E, por isso, hoje, eles estão aí onde estão. Eles realizaram um projeto e eles vieram incessantemente em cima desse projeto, elegendo vereança, deputados estaduais, deputados federais, até chegar aonde eles queriam chegar, e é a situação que nós estamos vivendo hoje. E eu deixo assim muito fortalecido. Eu tenho amigos Mãe Cláudia. Maravilhosos, tem total entendimento do que está acontecendo brasileiro, mas o que veio, o que chegou até os dias da questão da intolerância, pois não, veio através de um projeto político. Eu acredito que nós, de religião de matrizes africanas, precisamos desse mesmo projeto. Nós precisamos nos reunir em redes, nos reunir em associações, nos reunir em movimentos
Mãe Cláudia. Nós, mulheres de axé do Brasil, estamos saindo. Temos coordenação de vários estados brasileiros. Oi. Vocês não estão me ouvindo? A senhora está falhando, eu acho que está com problema na conexão. A senhora está de fone? A senhora quer tirar um pouco o fone para ver se resolve? Desconecta o fone do aparelho. Vamos ver se melhora. Melhorou? Melhorou um pouco agora. Melhorou? Deixa eu ver. Continue falando. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos de um projeto político para ser realizado pelas religiões de matrizes africanas. Esse projeto ele vem através da criação de redes, da criação de associações, da criação de um movimento político das religiões de matrizes africanas. Eu estava dizendo que o Mulheres de Axé do Brasil não é um projeto político, não. O nosso lema é amor ancestral, mas nós estamos nos politizando dentro desse movimento. Nós estamos trocando informações, nós estamos falando com os diversos estados do país. Nós temos coordenações em vários estados. Nós temos pessoas no Pará e temos pessoas aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E é essa a necessidade de organização das religiões de matrizes africanas para que nós possamos compor um projeto político que nos leve à eleição. O que a Marisa falou é muito importante. Acabou o presentinho. Nós não queremos pequenos presentes. Nós queremos espaço político para que nós possamos ter políticas públicas voltadas ao nosso povo. Por isso a importância de que nós, negras, homens, mulheres, saiam como candidatos. E será que está travando, hein? Melhorou? Melhora e volta. Vocês estão me ouvindo? Nós entendemos sobre os candidatos, mas aí travou um pouco. Então, por isso a necessidade da nossa organização enquanto povo de axé. Uma outra coisa que é muito importante dizer, a primeira parte da pergunta é sobre a questão de política, né? E nós fazemos essa política dentro das casas de axé, dentro do terreiro, né? E o que eu falei mais foi sobre nós não queremos presentes, nós queremos estar na política para que nós possamos ter políticas públicas voltadas ao nosso povo, à nossa população. Isso é muito importante. Tá dando para ouvir, Cláudia? Está sim, agora deu. Tá. Outra coisa, quando nós falamos das questões políticas dentro do axé, essa questão ela começa com rodas de conversa dentro das casas de axé, com a escrita de projetos sociais que possam ajudar o entorno da casa de axé, que possa trazer a comunidade para dentro da casa de axé. Porque quando eu distribuo cestas básicas, agora durante a pandemia e antes também, já fiz muito esse trabalho e faço na minha casa, você não olha só para a pessoa que é de religião de matriz africana. Você atende a todas as pessoas da comunidade. E é isso que nós precisamos fazer cada dia mais. Nós precisamos estar no Conselho de Saúde, no Conselho de Educação, no Conselho de Meio Ambiente. Nós precisamos estar lá para colocar a voz do povo de axé nas políticas. Toda a política começa através da reunião em conselhos, nas conferências municipais, estaduais e nacionais. E nós precisamos ocupar essas cadeiras, ocupar esses espaços. Mesmo quando nós temos essa abertura para o povo de terreiro, muitas vezes esse espaço não é ocupado. Às vezes é ocupado, é um espaço para religião. Então tá, coloca lá o pastor tal, coloca o padre tal.
coloca o seminarista tal. Por quê? Porque não tem lá uma mulher de axé, um homem de axé, não tem uma pessoa ligada à religião de matriz africana. E nós precisamos realmente sair do nosso quintal e ocupar esses espaços. Enquanto nós não obtivermos esta força, nós não vamos conquistar nada politicamente se falando que seja representativo para a religião de matriz africana. É uma fala que eu tenho feito e é uma coisa que eu acredito muito nessa organização que nós estamos tendo como Mulheres de Axé do Brasil. Agradeço às mulheres lá do Recôncavo que começaram com esse movimento e nos levaram a conhecer a força ancestral que mora naquele pedacinho do nosso país. Tenho que falar em nome de Alaxé Jussara, que foi quem idealizou esse nosso movimento, e todas as mulheres que abraçaram isso, né? Mameto Nangetula, em cima no Pará, Mãe Ofá, aqui em São Paulo, Mãe Maria Emília, eu mesma, que começamos toda essa luta sem saber aonde nós íamos chegar. E estamos aí influenciando muitas mulheres, nós temos muitas candidatas, mulheres negras, periféricas, que estão, a partir dessa nossa movimentação e do que vem há muitos anos acontecendo. Hoje eu estava assistindo algumas coisas que aconteceram em 2003, 2005, falando da história mais recente, né? Eu acho que falei o suficiente sobre essa questão política, sobre o meu olhar, de como eu acho que isso deve se articular. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a questão LGBT nos terreiros. Eu acho que a questão mais intrínseca, o que nós temos que pensar bastante nesse momento em relação às religiões de matrizes africanas, são nas pessoas transexuais, tanto transexual masculino como transexual feminino. Nós temos que conversar sobre isso, nós temos que ouvir sobre isso. E aí eu tenho uma coisa, Claudinha, que eu falo na minha casa de axé e é a minha forma de me portar em relação aos LGBTs, às famílias LGBTs que chegam na minha casa e aos filhos transexuais que eu recebo na minha casa. Eu costumo dizer, eu não recebo ninguém escrito aqui, gay, lésbica, transexual, bissexual, não. Eu recebo seres humanos. E como seres humanos, se ele se apresentar como Paulo, é como Paulo que ele vai ser tratado. Se ela se apresentar como Maria, é como Maria que ela vai ser tratada. Eu sei que é muito difícil, nós temos que respeitar o nosso sagrado acima de todas as coisas. E dentro disso, o que eu digo? Se Oxum o aceita ou a aceita, por que eu não vou aceitar? Por que eu não vou respeitar? Se esse ori pode ser tocado pelo sagrado, por que ele não pode adentrar a minha casa e ser tratado com o respeito que ele pede e merece dentro de como ele se apresenta para mim? Eu costumo não perguntar o nome de batismo para os meus filhos transexuais. Eu aceito o nome que eles me trazem, porque a energia deles está no nome que eles escolheram para eles. Eu sei que nós estamos longe dessa discussão ser unânime e dessa discussão ser aceita por todos, por todas as Ialorixás, Babalorixás. Eu peço muito agô às minhas abás. É um assunto que ainda existe muito melindre, existe muito cuidado, e eu respeito todo esse cuidado e realmente sei que esse assunto deve ser tratado com muito cuidado e com muito respeito à nossa ancestralidade, mas também com respeito às pessoas que pedem o socorro da Casa de Axé. Hoje, nós somos os quilombos urbanos, nós que estamos nos meios urbanos. Nós acolhemos, nós incluímos, nós protegemos. E dentro dessa visão de quilombo urbano, nós temos que incluir, abraçar
todas as diferenças. Nós temos que acalentar, dar abrigo para todos que nesse momento, não só no momento de pandemia, mas desde que esse governo entrou, nós vivemos um momento muito difícil de doenças psicológicas, de doenças mentais, das pessoas não aguentarem a pressão dos ismos, né? do racismo, das fobias. Então, se nós não acolhermos, o que vai acontecer com o nosso povo? Nós precisamos dessa acolhida, nós precisamos ter essa força do respeito. Eu não quero ser aceita, eu quero ser respeitada. Eu quero ser respeitada como mulher negra, como mulher lésbica, como mulher moradora da periferia, como mãe, como Ialorixá. Eu quero ser respeitada. Então, é muito importante que nós, das religiões de matrizes africanas, que estamos aí sofrendo com a intolerância religiosa, que está aqui batendo na nossa pele, saibamos a dor que sente uma pessoa que sofre uma situação de homofobia, de lesbofobia, de transfobia. As pessoas estão sendo mortas pelo seu amor. Porque eu amo um homem como eu, no caso dos homens, eu mereço ser morto por isso? Eu mereço ser morta porque eu amo outra mulher? Então, é isso. Nós temos que olhar para as pessoas enquanto seres humanos e que agregam dentro de si direitos de ter escolhas, quando são escolhas, e de trazer para fora o que sentem, quando sentem, desde a mais tenra idade. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ser uma sacerdotisa, uma mãe, uma orientadora espiritual para as pessoas. E se o meu orixá, se o meu ori, se quem rege o meu ori tem esse entendimento, por que eu, enquanto ser humano igual a todos, não vou ter? É isso. Obrigada, Iá. Bom, nós já estamos quase com 1h30 de live. Vamos fazer a última rodada. Noche Sandra, eu queria, se a senhora quiser fazer algum comentário sobre a questão política, a senhora pode fazer, mas eu queria que a senhora já respondesse e já fizesse a finalização da última pergunta. E a última pergunta, na verdade, seria o posicionamento diante dessa crise da pandemia, qual o aconselhamento que a senhora está dando para a sua comunidade? A gente vê aí na internet alguns terreiros que estão voltando, chamando os filhos de volta, e eu queria saber da senhora qual que é a sua orientação, qual que é a sua palavra nesse momento em que nós estamos angustiados ainda com a pandemia, com a contaminação, com as mortes que estão acontecendo. E agradecer a senhora, por favor. Tá bom. Só referente à política, a gente, né, tem visto várias pessoas, como nós falamos desde o começo. Não é fácil porque a gente é mulher, não é fácil porque nós somos negras e negros, como eu vi várias pessoas tentando e não conseguindo, mas a gente tem que sair desse lugar, né? Dizem que só faz política quem se incomoda, né? Por isso que a gente luta, porque a gente quer viver uma coisa diferente. Aquilo que nos incomoda, que nos inquieta, faz com que a gente lute para ser diferente. Então, se você está pensando no patrimônio, você precisa de uma política. Se você está pensando numa boa assistência de saúde, você precisa de uma política, e assim vai. Né? Como a gente já está com o nosso horário apertado, então, para ser clara, mais rápida, né? Eu sou um pouco mais objetiva, então gosto de falar isso. Mas, assim, procurem candidatos do axé, em qualquer cidade que você tiver, em São Paulo, ou seja, em Belém, Manaus, seja lá onde for, procure pessoas do axé, não dê voz e nem força para, não vou falar inimigo, porque a gente pronuncia sempre a palavra da paz, mas não dê força para pessoas que não entendam
o que você necessita, né? Que é isso que é importante, nessa visão de cidade e de locais e de casas de axé. Então, não dê força para as outras pessoas. Façam com que os seus próximos sejam seus aliados, né? Isso que as pessoas têm que pensar, seus próximos, seus aliados. Né? Então, as pessoas que estão aí, que estão dando a cara a tapa, ajudem, apoiem. Hoje em dia, as ruas que a gente tem são, né, a internet, então dê seus apoios, faça seus links, ajudem, que eu acho que isso é muito importante, nesse momento que a gente não está podendo ir, até nisso, para você ver como é engraçado. Agora vou tocar num ponto para você ver como é engraçado. Até nisso, agora que saiu tanto candidato que é do Santo, até nisso a gente saiu desfavorecido, porque nós estamos num tempo de pandemia, as casas de axé não estão tocando e a gente não está podendo ir fazer o papel que eles fizeram antes. Porque quantas e quantas vezes as nossas casas de candomblé teve políticos lá, né? E nas festas, parando o candomblé, né? Para a gente olhar para eles. Então, assim, pensem e repensem nisso. O quanto a política ela muda e ela tem força, né? E ela pode fazer um papel melhor. Ela pode fazer um papel melhor. Isso eu falo sempre. E em questão da pandemia, em relação às casas, a gente tem visto aí um breve retorno de algumas ações. Eu acho que não seria a hora. Eu sei que o orixá ele é persistente e resistente, porque desde o tempo que o negro chegou no Brasil, pelas contas aí, né, do povo da Fiocruz e tudo, então a gente já está na terceira ou quarta pandemia, mais ou menos, e o orixá ele sempre teve aí. Mas, assim, a gente precisa ter esse momento de resguardo, né? Porque a gente tem que lembrar, de novo, infelizmente, que nós somos os negros e negras, nós não vamos estar nos grandes hospitais, que a gente vai ter o primeiro, né? Primeiro socorro. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Quando a gente pensar na pandemia, pensem em seus abás, as pessoas mais velhas da sua casa, e que o axé ele se propaga, né? O vodum, o orixá, ele tem força. Então, ele está olhando por nós, ele vai olhar por nós, a gente tem que rezar para que isso acabe logo e que lá no final de tudo isso, que esteja todo mundo junto. Né? Esse é importante. Eu acho que a gente, se você está acostumado a rezar numa casa de candomblé com 50, 70, 500, 300, não importa o tanto, faça lá em 2, 3, no mínimo, as pessoas que vivem no axé, porque casa de candomblé são casas sempre cheias, né? Geralmente a gente abriga muita gente, né? Mas, assim, procurem fazer isso com muito equilíbrio, né? Com muita organização, porque um infectado infecta 12 pessoas, 13 pessoas, e aí você pode, né, acabar causando uma pandemia no seu próprio axé. Então, não tenho certeza que não é isso que o orixá e os voduns estão querendo nesse momento. Tá bom? Só bem. Para ser breve. Tá bom? Só bem. Obrigada. Xana Tade Axé, a benção, Matijaló. Axé. E a Lodê Marisa, por favor. Bom, é isso, né? É a gente se cuidar para que a gente possa estar todo mundo junto lá na frente, né? Oromilá diz que para que a gente tenha saúde, prosperidade, alegria, caminhos abertos, é preciso se cultivar a paciência. O orixá vai estar em tudo que é lugar, né? A gente vai estar rezando aí virtualmente, vai estar acolhendo, mas que seja feito com os procedimentos. É o uso da máscara, é o uso do álcool gel, né? Se chegar a pessoa dentro da casa de axé, está se higienizando, ou seja, passar os pezinhos ali no tapete higienizante, ou na cândida, ou quando entrar estar com a máscara, ou se precisar tomar um banho, para não que essa doença não se propague, né? É preciso esses cuidados dentro da casa de axé. E a gente continua, está ajudando as pessoas virtualmente, tá falando, está jogando, né? As pessoas estão fazendo. O que não se pode ter é muitas pessoas. Dentro do protocolo que foi feito pelo governo, que nós fomos consultadas, algumas mães foram consultadas, alguns pais também, um mínimo de 10 pessoas. E, de preferência, as pessoas que estão ali naquele convívio, tá, gente? Se for para chegar a pessoa de fora, que essa pessoa de fora traga uma outra roupa, né, e outra máscara,
e chegue, limpe seus pés e vá tomar banho e trocar de roupa, para que isso não se propague. E coloque a outra máscara. E o distanciamento de 1,5 metro. Então, está tendo esse procedimento já nas casas de axé. Tocar, eu acho que não dá, né, mãezinhas? Tocar, muita gente, festa, a gente gosta de festa, que a gente gosta de cantar, de estar se abraçando, ainda não dá, né? Porque a gente tem o nosso povo de idade que a gente precisa honrar eles também, né? Ter esse carinho por eles. Então é isso, cultivar a paciência e os nossos oris, né? Fortes, vamos ficar fortes, vamos ser fortes, a gente é resistente. É só mais um pouquinho de paciência, vai passar. Viu? Obrigada. E obrigado por estar com vocês. Foi maravilhoso, viu? Axé, sua bênção. E a Cláudia Choiá, por favor, para a senhora encerrar. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da resiliência, muito rapidamente, nós estamos encerrando, né? Nós temos realmente que ter paciência. Ainda não é hora. Nós temos, sim, que não deixar o nosso sagrado abandonado, nós temos que receber as pessoas na casa de axé e tomando todos esses cuidados do protocolo que Mãe Marisa acabou de falar, todos os cuidados. É o tapete higienizador, é o álcool gel, é o álcool 70 nas bolsas, nos sapatos, de preferência um sapato que vai para a rua, um sapato para dentro da casa de axé. E uma coisa que nós tivemos uma reunião recentemente pela Renafro, né? A Rede Nacional de Saúde de Terreiro, e foi dito que é muito importante, gente, a quartinha, cada IAO tem que ter a sua quartinha, porque nós temos que mandar os orixás embora com a água. Então, cada IAO tem que ter a sua quartinha. Eu não vou repetir o que Mãe Marisa falou, nós temos que seguir o protocolo. Lavar a mão, álcool gel, tudo isso, e o máximo de 10 pessoas dentro da casa é o que nós temos feito e é assim que nós temos que seguir até que saia essa vacina, que Pai Ossã nos traga esse remédio sagrado. Mas tem uma coisa que eu quero dizer. Durante a pandemia, nós, mulheres de axé, as casas de axé, nós ajudamos, nós cuidamos do nosso povo. Nós, além do cuidado espiritual, nós continuamos cuidando em relação à doação de cestas básicas, de álcool gel, de máscaras. Aqui na nossa comunidade, nós tivemos 3 ou 4 costureiras, Dona Zenaide, Dona Paixão, Janaína Cunha, que costuraram e nos cederam, nós doamos quase 500 máscaras. Nós tivemos a ação educativa que nos ajudou com alimentos, nós tivemos o projeto Baobá, que nos alimentou durante quase 2 meses. Estamos aí com uma campanha muito grande de lave as mãos, né? Então, é muito importante que as casas de axé funcionem como esses pontos de apoio durante a pandemia. Nós sabemos que o povo negro já enfrentou diversas pandemias, e é um povo forte e que resiste, mas a nossa resistência tem que ser com os devidos cuidados. Então, é isso. Peço a Pai Olodumare, peço a Orumila, peço a minha Mãe Ansã que proteja a todos, porque nós temos que nos reencontrar. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre a questão da pandemia, agradecer a Marcha de Mulheres Negras por essa abertura, por esse espaço, por essa oportunidade, pedir a bênção à minha mãe, Dona Aparecida, Dona Cida, que está aqui com 77 anos, e é por ela que eu tenho que tomar todos os cuidados do mundo, porque eu não posso perder a minha ancestralidade. Obrigada a todas, Motumbá. Muito obrigada, Cláudia. Muito linda essa noite com as senhoras. Motumbá, Mãe Marisa, Motumbá, Mãe Suru. Muito obrigada. Axé, Motumbá. A bênção a você, viu, Cláudia? Saravá. A bênção. Saravá, a bênção. Saravá, a bênção. Saravá a todas as mulheres da Umbanda que estão acompanhando a live. Saravá a todas as nações.
eu ofereço a minha honra por ter conduzido aqui essa marcha com vocês, mulheres do Axé, a Marcha das Mulheres Negras, e aí as mulheres do Axé presente. Quero lembrar vocês que nós estamos com a campanha de doação, então compartilhem essa live, compartilhem a live que tem aí o QR Code para que a gente continue doando e ajudando as mulheres que fazem parte da Marcha de São Paulo. Quero deixar agora um agradecimento à Cíntia, da Cogira, e a Cogira que eu represento na Marcha das Mulheres Negras, nesses 2 últimos eventos, e agradecer a todas as mulheres negras, dizer que a nossa marcha termina amanhã termina o Julho das Pretas, e que amanhã também estaremos com a live das mulheres do Axé do Brasil, falando sobre mulheres do Axé na política. Tá certo? Boa noite a todas, a bênção novamente, saravá, e vamos deixar o vídeo manifesto da 5ª marcha, o 5º ano da Marcha Mulheres Negras de São Paulo. Obrigado também ao pessoal da técnica, as meninas que fizeram aí a tradução de Libras. Boa noite. Boa noite. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos negros e vivos. Corpos negros e vivos. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Mulheres negras e indígenas. Por nós. Por todas nós. Mulheres negras e indígenas. Por nós, por todas nós, pelo bem viver. Por nós, por todas nós, pelo bem viver. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Com corpos negros vivos. Mulheres negras e indígenas. Por nós, por todas nós, e pelo bem viver. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos negros e vivos. Por nós, pelo bem viver. Por nós, todas nós, pelo bem viver. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos negros vivos. Mulheres negras e indígenas. Por nós, por todas nós, pelo bem viver. Nós, mulheres negras, indígenas e imigrantes, Reunidas neste 25 de julho de 2020, viemos mais uma vez denunciar o racismo do Estado brasileiro contra nossos corpos. A data marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha e o Dia Nacional da Mulher Negra, criado no Brasil em homenagem a Quilombola Teresa de Benguela. Estamos juntas e unidas lutando por nós, por todas nós, pelo bem viver, contra o genocídio do povo preto, povos indígenas, LGBTQIA+, e contra toda forma de opressão. Em 2015, tomamos as ruas no dia 18 de novembro para realizar em Brasília a Marcha das Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver, que reuniu cerca de 50 mil mulheres de todos os cantos do Brasil. Hoje, celebramos os 5 anos da marcha. Foi um marco político de luta e organização da luta das mulheres negras. Em São Paulo, também celebra a data e marcha. E desde 2016, reunimos mais de 15 mil mulheres negras que marcaram a sua cidade, celebrando bem este legado, demonstrando nossa indignação, mas também nossa força, reafirmando nossa luta e solidariedade a todas as mulheres que grossam cada vez mais o coro pelo bem viver. Em 2020, realizamos a nossa 5ª Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, agora de maneira virtual em função do Covid-19. E apresentamos para a sociedade questões que nos afetam diretamente e que queremos ver enfrentadas por todas as pessoas que acreditam num novo projeto democrático de país. Reivindicamos o bem viver e por ele resgatar as formas ancestrais de gestão do coletivo e do individual, respeitando os nossos corpos e a natureza. Exigimos outra economia sustentada nos princípios de solidariedade, reciprocidade, responsabilidade e integralidade. No Brasil, a pandemia escancarou as desigualdades econômicas, sociais e raciais. A crise sanitária mostrou que o racismo estrutural impõe à população negra maior vulnerabilidade diante da Covid-19. Pois é esta parcela da população que segue sem acesso aos direitos básicos de saúde, saneamento, educação e moradia.
particularmente mulheres negras, pobres e trabalhadoras informais. Enquanto a elite e parte das classes médias puderam e seguem trabalhando de casa com todos os seus direitos assegurados, milhares de trabalhadoras e trabalhadores negros, pobres e periféricos que já ocupam postos de trabalhos precarizados não puderam cuidar de sua saúde e proteger seus familiares. As crianças, jovens e periféricas foram profundamente afetadas pela falta de política educacional, que não levou em conta a falta de condições e de equipamentos para que elas pudessem continuar estudando e se formando. Neste contexto, milhares de trabalhadoras domésticas também foram obrigadas a continuar trabalhando na casa grande moderna, sem nenhum dos seus direitos e conquistas respeitados. Lembramos de Mirtes Renata, obrigada a trabalhar durante a pandemia e levar o seu filho, o menino Miguel, de 5 anos, para a casa da patroa Sari Corte Real, que o abandonou no elevador, ocasionando sua morte, num trágico e evitável episódio em Recife. São as mulheres negras e pobres, trabalhadoras informais, as que têm suas condições agravadas, pois além de estarem nas ruas batalhando pelo sustento da família, assumem os cuidados com a casa, com as crianças e idosos e doentes próximos, e ainda têm enfrentado o aumento da violência doméstica em níveis alarmantes durante a pandemia. O autoritarismo e o racismo não apenas crescem, como seguem referendados pela política genocida do Estado, que investe toda a sua força policial em intervenções em favelas e comunidades, matando indiscriminadamente e provocando o verdadeiro genocídio contra a população negra e principalmente contra a sua juventude. Vivemos um momento em que os direitos humanos, direitos sexuais e os direitos reprodutivos sofrem ataques por parte de setores conservadores, onde as mulheres trans, travestis, lésbicas têm sido os principais alvos. Potencializados pelo discurso de ódio, têm provocado o aumento de violências, agressões e o feminicídio. Na saúde, o racismo institucional é revelado por uma divisão desigual de acesso e tratamento dentro do sistema, o que é expresso por qualquer indicador oficial que demonstra a maior mortalidade por Covid dentre a população negra e periférica. Essa situação se agrava com a política negacionista do governo, que promove o sucateamento do Sistema Único de Saúde. O governo de São Paulo, na mesma trilha do governo federal e seus aliados, tornou o Estado o epicentro da pandemia, ao negligenciar a situação daqueles que deveria proteger, deixando milhares de mortos e famílias fragilizadas. Neste momento em que a democracia está ameaçada pelo crescimento do fascismo, do racismo, do patriarcalismo, do fundamentalismo, nós, mulheres negras, nos somamos a todas as forças que lutam pelo fim do governo Bolsonaro e todos aqueles que ocupam o espaço de poder e compactuam com a sua necropolítica. Erguemos nossas vozes contra encarceramento em massa, o capacitismo, a lesbofobia, a transfobia, a intolerância religiosa, a xenofobia, o etarismo e em defesa de todas as mulheres negras, onde quer que elas estejam. Resgatamos nossa aliança de parentesco com as indígenas e marchamos pela construção de um novo marco civilizatório, no qual todas as mulheres negras possam viver em dignidade, alegria e prazer. Reafirmamos nossa luta através da arte, na música, na poesia, na dança, no teatro, na moda, no cinema. Reafirmando nosso compromisso com nossas artistas negras, que foram o norte para toda uma geração e deixaram um legado de beleza e resistência para todas nós. Somos mulheres negras, indígenas, lésbicas, bissexuais, trans e travestis, quilombolas, ativistas e cyberativistas, jovens, idosas, estudantes, educadoras,
donas de casa, militantes, artistas, desempregadas, profissionais liberais, profissionais do sexo, servidoras públicas, comunicadoras, professoras, catadoras de recicláveis, profissionais da saúde, defensoras dos direitos humanos, parlamentares, jornalistas, católicas, protestantes, de terreiro, sem religião, mas com fé na força de cada uma de nós. A nossa diversidade é a nossa força. Somos feitas de luta, coragem, resistência, ousadia e afeto. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos negros vivos. Mulheres negras e indígenas vivas. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid, corpos negros vivos. Mulheres negras e indígenas por nós, por todas nós, pelo bem viver. Por nós, por todas nós, pelo bem viver. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Nem cárcere, nem tiro, nem Covid. Corpos